relacionada à pobreza e nexo causal de doenças cardíacas, respiratórias, câncer, entre outros, também é prioridade. O Brasil é referência mundial pelas estratégias exitosas contra as ações de controle de STIs e na erradicação da polio. Se as políticas empreendidas pelo governo brasileiro no enfrentamento das DSTIs e poliomielite foram consideradas exemplares para países do mundo, o enfrentamento à doença também, do tabagismo também o será. A proposta de resolução que ora apresenta aos colegas de diretoria foi elaborada no intuito de aprimorar o marco regulatório dos produtos derivados do tabaco e vigência, principalmente do que tange ao uso de aditivos que aumentam a atratividade dos produtos derivados do tabaco. Os principais fatores que motivaram essa redução foram: 1. O conhecimento atual de que o uso de aditivos tem por objetivo aumentar a atratividade dos produtos derivados de tabaco, em especial para crianças e adolescentes. 2. O aumento expressivo das marcas com registro de dados cadastrais junto à Anvisa, com sabores característicos observados nos últimos anos, com um propósito claro de fidelização de novos consumidores. As diretrizes dadas no guia de implementação dos artigos 9, as diretrizes dadas no guia de implementação dos artigos 9 e 10 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, de cuja elaboração o Brasil é país facilitador. A Convenção Quadro reconhece que, abre aspas, os cigarros e outros produtos contendo tabaco são elaborados de maneira sofisticada, de modo a criar e a manter a dependência que muitos de seus compostos e a fumaça que produzem são farmacologicamente ativos, tóxicos, mutagênicos e cancerígenos, e que a dependência do tabaco é classificada separadamente como uma enfermidade pelas principais classificações internacionais de doenças. Durante a 4ª Conferência das Partes, realizada para o controle do tabaco em novembro de 2010 no Uruguai, os Estados partes da Convenção deliberaram pela restrição ou proibição, abre aspas, de ingredientes que podem ser usados para aumentar a palatabilidade, tais como açúcares e doces, substâncias flavorizantes, temperos e ervas em produtos derivados de tabaco. Fecha aspas. Os aditivos flavorizantes e aromatizantes são amplamente utilizados não apenas nos cigarros, como também em uma diversidade de outros produtos derivados do tabaco, inclusive os não fumígenos, de forma a aumentar a palatabilidade e a atratividade de tais produtos, de forma muito particular, com o objeto claro de atingir o público jovem. Uma das principais fontes sobre o uso de aditivos nos produtos derivados do tabaco para atrair crianças e adolescentes para a dependência da nicotina é a própria indústria do tabaco, em seus documentos internos, conforme vou dar 2 exemplos. Primeiro, abre aspas, foi dito pela Brown e Williamson numa CPI dos Estados Unidos em 1984. Várias crianças, ele não disse isso na CPI, a CPI resgatou esses documentos por decisão judicial. Várias crianças, quando elas começam, não gostam do sabor do cigarro e elas começam a tossir. Mas um cigarro com sabor, digamos cereja, ele pode parecer melhor. E pode matar o gosto ruim do cigarro para eles, e eles podem começar a fumar mais cedo. Isso de um executivo da indústria do tabaco. Outra empresa, ligada à RJ Reynolds. Nossa empresa precisa tirar vantagem da oportunidade do mercado de novas marcas de cigarro direcionadas a jovens. Enquanto isso, é apropriado procurar maneiras de controlar a irritação da fumaça. A literatura científica reforça esse entendimento e deixa evidente que o uso de determinados aditivos nos produtos derivados do tabaco tem 3 objetivos principais: aumentar a atração e facilitar a criação do tabagismo, principalmente de crianças e adolescentes, manter a dependência ao tabagismo entre os consumidores, potencializar a ação da nicotina para que os cigarros fiquem mais viciantes. A estratégia fica clara: conseguir novos consumidores para a reposição daqueles que param de fumar ou que vierem a óbito em decorrência da dependência desse produto. As evidências científicas apontam também que, quanto mais jovem o fumante se inicia no tabagismo, mais rapidamente ele se torna um fumante regular e possui maior dificuldade para parar de fumar. A forma mais evidente de utilização de aditivo é nos chamados produtos com sabor característico, que apresentam versões como sabores diversos,
como chocolate, baunilha, morango, maçã, bebidas e outros. O uso desses aditivos tem como objetivo principal tornar os produtos derivados do tabaco especialmente atrativos para crianças e adolescentes. E isso é vastamente relatado na literatura disponível. Tais aditivos também são utilizados para mascarar a irritação e o sabor desagradável do tabaco, facilitando assim a iniciação e a dependência ao tabagismo. Além disso, de acordo com a própria indústria do tabaco, como mostrado, o uso de aditivos que possibilitam a obtenção de produtos menos irritantes também pode ser utilizado como uma maneira de manter os tabagistas fumando por mais tempo. Ainda em relação aos aditivos utilizados na fabricação do cigarro, há evidências que muitos desses, quando utilizados, potencializariam o aditivo da nicotina. Aditivos utilizados como chocolate e os extratos de cacau possuem em sua composição teobromina, substância com propriedades broncodilatadoras que aumentam a absorção da nicotina. Aditivos com propriedades anestésicas e refrescantes também são muito utilizados. Como exemplo mais comum dessa categoria, podemos mencionar a utilização do mentol e do eugenol, presente no carro. O mentol, que é amplamente utilizado em diversas marcas de cigarro, pode atuar como anestésico de vias respiratórias e facilita a iniciação, e também é usado como fator de atração para determinados grupos de fumantes. A própria indústria do tabaco reconhece ainda que a irritação causada pela fumaça, o sabor desagradável, a astringência, a secura na boca, além de outras características desagradáveis do tabaco, são efetivas barreiras para a iniciação e a perpetuação do tabagismo. Como curiosidade, estudos demonstram que até mesmo o consumo de chocolate na infância possui correlação com o tabagismo na idade adulta. Quanto à polêmica do açúcar para utilização na cura e na industrialização do tabaco tipo por lei, que supostamente necessita da adição de açúcar, mas que em verdade é para mascarar seu sabor desagradável e a irritação causada pela fumaça, gostaria de frisar que desde 1996, a tecnologia disponível no Brasil e no mundo para que esse tipo de tabaco seja utilizado sem adição de açúcar. Prova disso é que há 5 marcas de cigarro com registro cadastral na Anvisa que utilizam esse tipo de tabaco sem adição de açúcar. Então, falar que não pode ser fabricado não é verdade, que nós temos marca registrada aqui. Em função do meu compromisso ético com as empresas que depositam em nós e confiam nas nossas informações, na guarda das informações, eu não vou citar as marcas nem de qual empresa elas pertencem. Face ao exposto, há evidências mais do que suficientes para que a discussão do tema e para que esse seja regulamentado pelo grande impacto causado à saúde, além do ônus real, social e econômico causados ao país. A proposta que submeto aos novos colegas da diretoria colegiada da Anvisa foi levada à consulta pública em 29 de novembro de 2010, sob o número 112, e recebeu 128.386 formulários, muitos desses padronizados em gráfico, embora apenas menos de 20 fossem de fato contribuições sobre o texto apresentado. Posteriormente, foi apresentada em audiência realizada no dia 6 de dezembro de 2012, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, por força de liminar concedida à indústria. Vencida todas as etapas da consulta à sociedade e consolidadas as sugestões apresentadas, proponho para a deliberação dos colegas de diretoria a aprovação dessa resolução, nos termos que foi apresentado no dia de hoje a todos os presentes desta reunião pública da diretoria colegiada da Anvisa. Por fim, gostaria de solicitar aos colegas de diretoria a permissão para uma pequena digressão. Muito tem sido dito sobre a responsabilidade social das empresas que produzem derivados do tabaco. Responsabilidade social é o respeito aos direitos dos produtores rurais de serem recompensados pelo seu trabalho, de serem reconhecidos pela árdua tarefa de monitorar dia e noite as condições de temperatura a que o seu produto deve ser submetido para garantir sua qualidade. Entretanto, o que recebem como resposta são comparações qualitativas de seu produto com produtos cultivados em outras regiões do mundo. Comparações manipuladas por interesses econômicos e falsos argumentos mercadológicos. Mercado, aliás, que só atende aos interesses da indústria e de seus acionistas, ao rebaixar a qualidade do produto nacional e impor preços aviltantes à dignidade dos produtores rurais. A verdadeira responsabilidade social em respeito às famílias dos produtores rurais, numa atividade assentada na agricultura familiar, com trabalho extenuante e muitas vezes
em muitos casos degradantes da condição humana, é garantir renda e qualidade de vida aos agricultores, em consonância com uma política pública de preservação da saúde da população brasileira. Isso é dever do Estado. Afinal, o Estado brasileiro historicamente estimulou essas famílias a plantar tabaco. Se não em cumprimento aos compromissos firmados pela Convenção Quadro, ratificados pelo Brasil, pelo menos em cumprimento aos princípios mais elementares dos direitos das famílias de trabalharem em família e de serem recompensados social e financeiramente pelo seu trabalho. Por fim, só queria mostrar, está hoje no Valor Econômico, uma reportagem que o diretor financeiro de Relações Sociais e de Relações com os Investidores da Souza Cruz, o senhor Leonardo Serra, mostra que a Souza Cruz teve, o ano passado, um dos maiores lucros da atividade econômica do Brasil. Queria só ressaltar o que ele disse aqui. Serra destacou o fato de que em 2011, enquanto o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o exercício com uma desvalorização de 18,1%, as ações da empresa fumageira fecharam com valorização de 26,7%. Eu acho que isso aí é prova de que nós estamos discutindo coisas completamente diferentes. E eu acho que nós temos que discutir as coisas com a isonomia. Então, é essa a proposta que eu levo à apreciação dos meus colegas de diretoria. Muito obrigado. Obrigado, Agenor. Eu, antes de passar a discussão para os diretores, eu acho que tem duas questões importantes que eu remeto já de pronto para a Procuradoria da Anvisa. A primeira delas, a Procuradoria, que compõe inclusive a Advocacia Geral da União, eu gostaria, Tomax, que o senhor nos apontasse em linhas gerais o conteúdo do parecer 16 de 2012, datado de 9 de fevereiro, que foi apresentado pela coordenadora do consultivo, a doutora Vanessa Grise, e foi aprovado pelo subprocurador da Anvisa, o Dr. Victor Albuquerque, tanto do ponto de vista da competência, como também eu já faço uma segunda questão em relação à análise de qualquer impacto da lei de conversão da MP 540 sobre essa proposta de resolução da diretoria colegiada que foi apresentada. Boa tarde a todos. Atendendo a solicitação, a ordem das perguntas, o parecer, primeiramente, a RDC, a minuta de RDC final foi submetida à Procuradoria para a análise jurídica do texto, conforme determinação legal. Essa análise foi realizada pela Procuradora da doutora Suzana, que passou pelo crivo da coordenadora doutora Vanessa e teve, de acordo com a aprovação final do doutor Vitor, que é o subprocurador-geral, que na minha ausência, independente inclusive da minha ausência, tem competência legal para tal ato. E eu estava, nesse período, afastado de um fundamento legal, um afastamento de um fundamento legal. Conforme determinação legal, cabe à Procuradoria a análise jurídica da minuta da RDC e fica adstrito a esse aspecto, os aspectos legais, constitucional e legal. Nesse caso, a Procuradoria, analisando o arcabouço legal, a Convenção Quadro, pelo decreto, a nossa legislação, a lei de publicidade e propaganda de cigarros, tabaco, fez uma análise sistemática do texto e também com relação à aprovação da medida provisória. De imediato, adiantamos que não tem nenhum reflexo a aprovação da medida provisória para isso que se propôs aqui hoje. Com relação ao aspecto da constitucionalidade, a gente entende que o texto é constitucional, no fundamento do artigo 9b da Constituição Federal, que diz que compete ao Estado garantir a saúde mediante políticas
sociais e econômicas e que visam a redução de doenças e outros agravos. Um fundamento também na Lei 9294, de uma forma sistemática na interpretação. Então, antes com esse fundamento na Convenção Quadro, que diz que tem como um dos princípios evitar que possam reduzir as características feitas para a saúde, criando falta de adoção de medidas efetivas que possam induzir a erro qualquer característica, efeitos para a saúde, risco ou omissões, criando falsa impressão de que o tabaco é menos nocivo que outro, a exemplo das impressões. Isso está no artigo 11 da Convenção Quadro. Numa interpretação sistemática, a Lei 9294, que diz que, no caso, sugerir a indução ao bem-estar ou à saúde e não induzir as pessoas ao consumo. Isso tudo com base num parecer e uma nota técnica que diz que esses aditivos são suficientes para induzir a pessoa ao consumo e assim evitar. Um fundamento na nossa lei de criação, a lei de criação da Anvisa 9782, que compete à Anvisa, dispõe o artigo 7, 103, que compete à Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto. Então, a Procuradoria, na análise do que lhe compete, constitucionalidade e legalidade, entende que o texto encontra-se, sobre esses aspectos, uma certa robustez. E aí se manifestou favoravelmente à edição do ato normativo, com algumas ressalvas de ordem técnica que foram acatadas pela área técnica. Bom, eu abro então a discussão. Eu tenho algumas considerações, mas eu gostaria de passar a palavra para a Cida. Bom, acredito que o assunto não é novo na diretoria colegiada para a Anvisa. Nós temos discutido isso ao longo do tempo. Muitas considerações foram feitas e nós poderíamos responder e debater aqui até o final do dia toda essa discussão. As principais dúvidas que eu tinha, o presidente manifestou à Procuradoria e ela esclareceu na fala de uma das pessoas, me desculpe, esqueci exatamente quem foi, a questão da constitucionalidade e da legalidade, porque, afinal de contas, por competência nós estamos regulamentando a questão dos aditivos, limites máximos, aqui já há muito tempo, para vários outros produtos que são objetos da regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E com a fala do Dr. Marcos, me sinto tranquila e estou pronta para votar quando for a hora. Diretor-presidente e demais diretores, eu não vou tratar das questões referentes ao claro impacto que o tabagismo tem na saúde pública. Isso eu creio que já está sobejamente discutido, já está sobejamente demonstrado. E eu creio que não é só por essa questão que o poder público e a sociedade, de uma forma geral, tem que manter ações sistemáticas na restrição ao consumo de tabaco e também na informação a respeito dos prejuízos, dos males que o consumo de produtos derivados do tabaco pode ter na saúde. Não só em função, como estou dizendo, dos impactos à saúde pública, mas também em função de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e aí eu estou me referindo especificamente à Convenção Quadro, por meio da qual compromissos no sentido de caminhar como a eliminação gradual, a restrição gradual do consumo de cigarro e outros produtos derivados do tabaco foram assumidos pelo Brasil perante a sociedade brasileira e perante a comunidade internacional. A discussão a respeito de restrições ao fumo, ela não pode ser circunscrita simplesmente à Anvisa. Na verdade, existe um caminhar, passos estão sendo dados nesse sentido,
por vários fóruns aqui no Brasil, né? Fóruns às vezes que são fóruns estaduais, como legislações locais que restringem locais de fumo, e não são atuais também. Né? A lei de restrição à propaganda do tabaco e de mensagem de advertência e de colocação de imagens nas embalagens dos produtos fumígenos, ela é de 1996, é uma lei, né? Uma lei editada logo antes da Anvisa ser criada. Posteriormente, atribuições nessa área, referente à regulação de aditivos, ou de questões técnicas e mesmo do controle via registro ou cadastro dos produtos derivados do tabaco, foram atribuídas à Anvisa. Mas o parlamento também caminha nesse sentido. E mais recentemente, nós tivemos a aprovação também pelo parlamento de uma lei importantíssima, né, de alteração da 9294, que veio a ampliar as restrições à utilização de tabaco. Nós tivemos restrições à propaganda de tabaco, que ficou limitada à exposição das embalagens. Nós tivemos a ampliação das imagens de advertência, com um prazo para serem implementadas, mas foi feita essa restrição. E, acima de tudo, nós tivemos uma uniformização na legislação nacional a respeito das proibições de fumo de consumo de tabaco em recintos coletivos, sejam recintos coletivos fechados, sejam eles privados ou públicos. Então, essa ação da Anvisa, a discussão que ocorre no seio da Anvisa a respeito de restrições ao tabaco, não é uma discussão isolada. Ela é uma discussão que deve ser contextualizada no âmbito de várias outras discussões que acontecem sobre o mesmo tema. E muito importante também é que nessa discussão que houve a respeito da MP 540, hoje convertida na Lei 12.546, as atribuições da Anvisa referente à regulação de aditivos e referente a outros aspectos da regulação, ela foi preservada, muito embora tenha havido um início de discussão no Congresso a respeito de que temas hoje regulados pela Anvisa, discussão absolutamente legítima, de temas hoje tratados pela Anvisa fossem transferidos para o tratamento legal para que fossem discutidos dentro da lei. Não prevaleceu esse entendimento e a Anvisa continuou com as atribuições que hoje cabem a ela, como o Dr. Marx destacou aqui ao fazer a avaliação sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade dessa proposta de RDC. Eu tenho dois aspectos, duas questões a destacar duas a respeito do texto da consulta pública e outra de natureza procedimental. Mas antes dela, eu gostaria também de esclarecer dois pontos que eu acho fundamentais para essa discussão e que, na minha impressão, não estão ficando devidamente claros. O primeiro desses pontos diz respeito a que os açúcares que foram, durante todo esse processo, considerados o elemento de maior impacto na produção, na operacionalização da produção do tabaco, não estão sendo proibidos, não estão sendo vedados por essa RDC que está sendo apresentada hoje aqui na diretoria colegiada. É muito importante destacar isso, porque durante todo o processo foi atribuído à vedação desses açúcares o grande impacto, especialmente o impacto no setor produtivo, cujo cultivo de variedades que, no final das contas, são misturadas para produzir o cigarro encontrado no comércio, não poderiam mais ser utilizadas essas mesmas variedades em função de questões de produção as quais a adição de açúcares resolveria. Então, esse é um ponto muito importante. Essa proposta não contempla a vedação da adição de açúcares. Ela contempla vedação de aditivos cuja principal função, como o Dr. Agenor relatou no voto dele, é oferecer mais um elemento de atratividade para o consumo do tabaco. Então, a questão também referente a esses últimos aditivos não diz nem respeito à toxicidade, que não está em questão, como também não está em questão
a toxicidade, como também não está em questão a agregação que esses aditivos traria para o vício, a dependência química ou dependência psicológica ao consumo de tabaco. Essa diferenciação ela é importantíssima para que a gente coloque a questão no lugar certo. Bom, feitas essas considerações, eu teria duas observações a respeito do texto e mais uma observação a respeito de processo de deliberação a respeito dessa proposta. O primeiro aspecto em relação ao texto é que, verificando o processo, nota-se claramente a intenção de não causar restrições e de que essas restrições não funcionem sobre os produtos destinados à exportação. Me parece que isso não é uma questão, não é um ponto polêmico, não é? Toda a produção destinada à exportação, por não ser consumida em território nacional, está livre dessas restrições. Eu acho importante que isso conste expressamente no texto, muito embora, lendo o texto, leve-se a essa conclusão, mas tendo em vista a sensibilidade do assunto, questões, eu creio que deixar isso expresso no texto vai só trazer ganhos e não dúvidas a respeito do que vem sendo discutido. Um outro ponto do texto que eu queria fazer algumas ponderações é em referente ao prazo do artigo 9º para que seja apresentada uma regulamentação complementar a essa, tratando especificamente dos açúcares. O que me preocupa em relação a esse prazo de 12 meses? Em primeiro lugar, a minha questão é, nós estamos atribuindo numa RDC um prazo que é nosso. A discussão a respeito desse assunto é uma questão interna da Anvisa e que pode ser processada, que pode ser conduzida independentemente dessa previsão de prazo. O que nós estamos fazendo aqui é nós atribuindo um prazo para nós mesmos. E a minha sensação é que, dada a delicadeza que envolve a questão dos açúcares, a mensagem de que daqui a um ano toda essa questão vai ser reavaliada pode, mesmo nesse período, causar uma instabilidade nessa discussão que é uma instabilidade desnecessária. Ela não precisa ser colocada dessa forma. E eu uso um dispositivo da própria Convenção Quadro para justificar mais profundamente o que eu estou querendo falar. O artigo 17 da Convenção Quadro, ele prevê que as partes, os países signatários dessa convenção, em cooperação entre si e com as organizações intergovernamentais internacionais e regionais competentes, promoverão, conforme proceda, dessa forma, alternativas economicamente viáveis para os trabalhadores, cultivadores, etc., eventualmente impactados por essa medida. A questão do impacto referente à produção do tabaco, ela é muito mais uma questão de articulação institucional do que uma questão de continuidade da avaliação técnica e científica dos estudos que levam à conclusão de que, sim, os açúcares também não merecem guarida, não merecem permissividade para continuar sendo permitidos. E nesse sentido, deslocando a questão da questão científica e técnica para a questão econômica, que é contemplada na própria Constituição, na própria Convenção Quadro, no artigo 17, eu creio que muito mais do que fazer essa avaliação técnica, a Anvisa, paralelamente a essa avaliação técnica, com o prazo nós mesmos podemos dar internamente para a gente, convém promover uma articulação sistemática com outros órgãos de governo para que o impacto que será causado no momento em que esses açúcares não forem mais admitidos possa ser absorvido por outras políticas intersetoriais do governo que possam acomodar todas essas preocupações que existem em relação ao impacto que vai causar no setor produtivo. Nós temos ministérios que estão hoje dedicados à pauta da pequena agricultura, nós temos hoje ministérios que enxergam a questão
tal como a Anvisa o faz, pela via da saúde pública, né? O Ministério da Saúde ele tem um programa específico de combate às doenças crônicas não transmissíveis, que são muito causadas também pelo consumo de tabaco, pelo consumo de álcool, pelo consumo de outras drogas lícitas, vamos colocar dessa forma, e que precisa estar movimentado como o Ministério do Desenvolvimento Social, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, numa política governamental envolvendo todo o poder público, para que essa transição da cultura do fumo para outros tipos de cultura que não ofereçam o mesmo problema que nós temos hoje em relação ao consumo do tabaco, possa ser viabilizado de uma forma harmônica, sistemática, progressiva, gradual, mas harmônica em todos os setores que são afetados por essa questão. Então, em relação à exportação e em relação ao artigo 9, são os dois pontos específicos que eu gostaria de destacar em relação ao texto. Existe mais um ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte. Eu não tenho a menor dúvida de que o processo foi conduzido de forma transparente, de forma democrática. Foram inúmeras eu não digo, mas foram várias as oportunidades em que houve possibilidade de manifestação, de introdução de subsídios importantes para o processo de decisão dentro desse processo. Eu não acho que o argumento de que setores ou interessados não foram instados a se manifestar é um argumento válido, porque o poder de petição, o direito de petição aos órgãos públicos é assegurado constitucionalmente, então qualquer um que queira se manifestar dentro do processo desse e oferecer subsídios de forma voluntária pode fazer, independentemente de convocação. Foi destacado aqui que é um processo que já corre há 2 anos ou 3 anos, então as oportunidades para que isso acontecesse, eu não tenho dúvida que foram várias as oportunidades, e que, no final das contas, é um procedimento que tem uma adesão às nossas regras de boas práticas regulatórias muito grande. Tanto, são 2 os casos, né, que nesse ano a gente se deparou, e que a questão de acompanhamento via as boas práticas regulatórias foram fundamentais. Ano passado, na verdade, que foi a questão dos anorexígenos, uma outra questão delicada que teve que ser submetida à diretoria colegiada, e esse do tabaco. E nos 2 casos, eu creio que, sob o ponto de vista de transparência e participação, eles foram exemplares. Nesse caso específico, eu gostaria de fazer um adendo. Nós estamos adotando uma prática excelente dentro da Anvisa, que é a discussão de determinados temas de call aberta, né? E não só temas específicos de recursos, etc., mas temas de política regulatória, como é o caso, como esse, aqui na relação do tabaco. Só que, talvez nós possamos passar a adotar um procedimento que deve nos trazer muitos ganhos em termos de arrecadação de subsídio para decisão e muitos ganhos em termos de transparência e participação no processo regulatório, que é, ao mesmo tempo em que anunciamos a pauta da diretoria colegiada aberta, disponibilizar determinados documentos. Logicamente temos recursos que não vão ser disponibilizados, temos questões que às vezes a questão de sigilo está envolvida no documento em si, talvez não na discussão, mas principalmente propostas de RDC serem disponibilizadas previamente para os interessados, para que quando eles vierem se manifestar, eles possam fazer a manifestação sobre um documento específico, e não sobre questões que muitas vezes foram discutidas ao longo do processo e que hoje não estão mais presentes no documento que está aqui colocado à nossa deliberação. Nesse sentido, a minha sugestão é de que, nesse caso específico, dada a delicadeza do caso, dada as variáveis do caso, dada aos impactos desse caso, fosse disponibilizada a minuta apresentada hoje de RDC, para que os interessados se manifestem sobre ela e fosse assinalado um prazo para que essas manifestações pudessem ser apresentadas.
Isso não significa se omitir na decisão quanto ao controle do tabaco, quanto às restrições ao tabaco, mas significa suprimir alguns focos de demandas que foram criados pela Anvisa em razão de nós termos disponibilizado essa minuta, como fazemos em vários outros casos. Não é um caso específico desse. De termos disponibilizados e apresentado aos interessados essa minuta apenas hoje. Eu não estou propondo um grupo de discussão, porque a posição técnica da Anvisa, da área técnica da Anvisa, já está apresentada. Os pareceres e as posições técnicas foram disponibilizadas para os diretores. Na minha opinião, as manifestações e as posições técnicas da GFDTA estão sólidas, mas nós temos que oferecer a oportunidade de haver uma manifestação sobre a minuta, até para que pontos que hoje aparentemente foram polemizados, como a questão do açúcar, que está fora dessa proposta de regulamentação, possam ser devidamente avaliados e a discussão possa ser feita de forma mais clara do que foi feita hoje, em função de não ter havido acesso prévio a essa minuta. Isso significa o acréscimo de alguns dias num processo em que já está transcorrendo há anos. Portanto, eu não enxergo prejuízo nessa medida. E não havendo, significa um acréscimo mínimo em termos de tempo, mas significa um acréscimo muito grande em termos de legitimidade do processo e de transparência desse processo e de oportunização de uma discussão ampla e sem surpresas dentro desse processo. Então, as minhas propostas de encaminhamento dizem respeito à questão da exportação, expressamente, a questão do prazo do artigo 9º e a questão da oportunização de manifestação sobre a minuta. Não é grupo de discussão, grupo de avaliação técnica, porque a área técnica já trabalhou exaustivamente nesse assunto e já tem uma opinião formada. É para os diretores terem mais subsídios para a tomada de decisão. Eu estou inscrito para falar, hoje eu pedi uma manifestação anterior, de novo. Só queria colocar 3 questões. Primeiro, concordar com o Dr. Jaime, de que a gente precisa de ter mais segurança na implementação de medidas, tá certo, para a diversificação de culturas. Para isso, nós temos a Comissão Nacional de Implantação da Convenção do Plástico no Brasil, que tem representação de 16, 17 estados. Ministério. Uma ironia disso, que a Anvisa não faz parte disso. A Anvisa não tem assento na CONIC. E existe uma proposta, tá certo, que foi apresentada pela própria CONIC, pelos plenários da CONIC, de que a Anvisa e a Advocacia Geral da União fizessem parte. Eu acho que é ali que era o momento da gente discutir mais claramente essas questões, que eu concordo plenamente com elas, tá certo? Entretanto, eu acho que a gente tem que dar uma nova organicidade na CONIC. O ministro da Saúde vem, pelo menos nas últimas 2 ou 3 reuniões da CONIC, ele vem participando ativamente desse debate, orientando, cobrando, e eu acho que é um momento oportuno de que ele passe a cobrar mais dos órgãos essas questões e passe a cobrar mais dos órgãos internos do governo a adesão a políticas que possam apoiar os produtores, principalmente. Quanto à questão da exportação, para mim, eu acho que fica claro, nós estamos falando assim, produzidos e comercializados no Brasil, está no artigo 2º. Então nós não temos que entrar assim, não está hein? Não, mas não produzido e comercializado. Pois é, quer dizer, a questão da exportação, tanto é que nós tivemos o cuidado de exatamente falar isso, a exportação não está aqui, então ela não entra aqui, mas nós podemos ver do ponto de vista de técnica legislativa e do ponto de vista jurídico se vale a pena você incluir um parágrafo aí nesse ponto. Quanto ao terceiro ponto de disponibilizar para a discussão, eu discordo integralmente dela, por uma razão muito simples. Ao concordar com isso, nós estamos quebrando todas as normas regulatórias da Anvisa. Tá certo? Nós cumprimos todo o ritual das normas regulatórias da Anvisa. Abrimos discussão, abrimos para debate,
ficamos à disposição para quem quiser. Fizemos audiência pública, essa audiência pública foi a audiência pública que teve maior assistência, maior participação na história da Anvisa. A consulta pública foi a consulta pública que teve mais reação em todas as consultas públicas da Anvisa. Então eu acho que isso ficou tranquilo, eu acho que isso está harmonizado. Não vejo necessidade, desse momento, da gente disponibilizar essa consulta, essa RDC, porque, na verdade, o que ela tem de diferença do que está na consulta foram questões de melhorar o entendimento e, inclusive, acatar sugestões do setor, inclusive do próprio setor regulado. Tá certo? Então, o que nós fizemos foi exatamente isso. Se não houver nenhum tipo de manipulação do que foi a consulta pública, a minuta colocada em consulta pública, a minuta apresentada aqui, vão ver que não houve nenhuma diferença de conteúdo, houve melhoria e inclusão daquilo que foi proposto. E a questão dos açúcares, tá certo? Quer dizer, as modificações foram basicamente essas. Nós tentamos harmonizar, como a Cecília, com a questão de aditivos e outros que já estão harmonizados na Anvisa, inclusive na GGAL, que nós já colocamos, a questão de açúcares, por exemplo, e atendemos a uma reivindicação do próprio segmento, do próprio setor produtivo, da própria indústria do tabaco, de mostrar no texto quais são os aditivos que nós estamos colocando, para não ficar aquele negócio, entre outros e tal. Então nós colocamos, fizemos uma norma com base naquilo que veio de resposta da sociedade, tanto das sociedades médicas, que participaram ativamente dessa discussão, quanto da sociedade representativa, principalmente da indústria do tabaco. Então nós acertamos isso. Então eu acho que nós temos que ver, Bárbara, como é que você vai encaminhar essa votação, essa discussão da liberação da DIVAL, porque o ponto último, os outros pontos todos eu concordo com o Dr. Jaime, e aí a gente pode ver a questão de redação, se melhora aquele para não ter dúvida. Mas é a questão de voltar isso para uma nova discussão, para uma nova manifestação, ficar aí 4, 5 meses, eu acho que aí nós não estamos atendendo o que nós colocamos na agenda regulatória e estamos contrariando aquilo que foi um processo amplamente democrático e transparente dentro das normas regulatórias, dentro das boas práticas regulatórias aprovadas por essa diretoria na mesa. Bom, Agenor, assim, primeiro a gente vai encaminhar com respeito aos encaminhamentos propostos por cada um dos diretores, como a gente sempre faz. Né? Bom, eu gostaria também de me manifestar. Tenho tido uma postura muito clara nesse processo todo. Né? Eu tenho buscado estar muito aberto a ouvir exaustivamente todos os argumentos que têm sido colocados em relação ao debate dos impactos da norma. Eu faço coro aqui ao que disse o Agenor, o professor Jaime. Não há como se discutir as questões relacionadas ao impacto do uso do tabaco com as questões de saúde e no custo que agrega à sociedade. E, nesse sentido, não há espaço para que a diretoria colegiada possa agir de maneira diferente, que não sempre buscando avançar no sentido de expor às pessoas o mínimo possível aos danos que o cigarro causa. Né? Eu acho importante, interessante, eu tive de manhã numa audiência pública do Senado, onde eu ouvi de um representante dos planos de saúde que disse o seguinte: olha, como a Anvisa não cumpriu o papel dela de proteger a saúde das pessoas e autorizou que um produto fraudado, objeto de uma fraude, chegasse ao consumo, a Abrange vai processar a Anvisa e pedir ressarcimento dos gastos dos planos de saúde no cuidado com as pessoas, cobrando da Anvisa uma responsabilidade e uma posição em relação a um dano causado por um produto objeto de uma fraude. Agora, se por outro lado nós pensarmos que o máximo que a Anvisa consegue fazer no tabaco é diminuir os impactos que causa na sociedade, eu fico imaginando que um dia alguém pode propor
um processo contra o Estado brasileiro, a Anvisa, caso nós não tomemos medidas em relação aos danos do tabaco. Eu acho que essa é uma discussão relevante, interessante, que a sociedade precisa fazer. Mas, de fato, eu acho que há um entendimento de todos nós de que não é possível que se discuta isso. Infelizmente, a humanidade adota comportamentos que impõem riscos a cada um dos indivíduos, muitas vezes à coletividade, e por vezes a discussão de quem é responsável por isso fica difícil. Se é da iniciativa individual, se é de quem produz o bem que gera o dano, ou se é do Estado que, no seu papel de moderar e intervir, deixa de fazer. Acho que no caso do tabaco é uma coisa muito sedimentada por parte de toda a sociedade, que é um comportamento e que gera um mercado, ou um mercado que gera um comportamento. Aí é uma questão mais filosófica, mas de qualquer maneira produz e se consome, ou se consome e por consequência se produz. E os custos são enormes. Eu acho que ninguém mais discute isso. Eu não ouvi nesse processo todo de discussão nenhuma colocação a esse respeito. E eu acho que a Anvisa, ela cuida de tomar decisões que impactam no mercado, sempre com um olhar nas questões da saúde. Então, eu também acho que não tem que discutir aqui se nós somos melhores, piores, se o Brasil se adianta ou não se adianta a decisões em nível mundial. Acho que há uma questão de assumirmos um compromisso e cumprirmos o nosso dever. E nesse sentido, eu entendo que o seu voto, ele certamente acolhe todas as nossas expectativas e contempla o exercício das nossas responsabilidades. Eu tenho algumas questões que eu venho tratando desde o começo dessa discussão que me preocuparam. E sempre tive muito aberto. Acho que tem pessoas aqui que devem ter estado comigo pelo menos 5 vezes. Eu me recordo de formalmente me reunir com o setor, com representantes de entidades, com parlamentares, prefeitos preocupados com essa discussão na Anvisa. E eu sempre mantive uma postura muito coerente desde o começo da discussão. Primeiro, eu tinha uma dúvida que eu acho que a nota técnica traz algumas respostas e que, para mim, em determinado ponto, essas respostas são definitivas. Por que é que a indústria usa aditivos de sabores no cigarro? Essa foi uma pergunta que sempre foi colocada. E qual é a consequência da utilização desses aditivos? Eu acho que hoje está muito bem consolidado que esses aditivos de sabor, eles são utilizados numa perspectiva de mudar o sabor original do cigarro. Isso é uma coisa quase óbvia. Por que a gente põe um produto que altera o sabor? Para alterar o sabor. Bom, e se é necessário que se altere o sabor, aí me ensinaram nesse processo que poderia haver 2 objetivos. Um que seria abrir um novo mercado. Eu ouvi esse argumento, mas não, tem gente que não gosta do cigarro desse jeito e aí prefere do outro jeito. E não há nenhum dado que demonstre que ele com aditivo gera mais dano do que ele sem aditivo. Então, que seria um tanto faz. Quem quer usar o cigarro sem aditivo, usa. Quem quer usar com aditivo, usa. E como não haveria riscos adicionais pela presença do aditivo, isso faria nenhuma diferença. Eu achava assim, que esse poderia ser um bom argumento, na medida em que ele não ficasse ainda uma outra pergunta. Mas se é só por isso, por que então que se mantém uma postura por parte dos produtores de que é quase criminoso se falar em banir esses aditivos?
há alguns documentos que foram apresentados na nota técnica que fundamentou a proposta, alguns deles, Agenor, que eu vou dizer assim, eu até acho interessante quando a gente reproduz aqui algumas afirmativas da indústria, que são lá de 1975, 76, 84, 86, de documentos que foram obtidos da indústria, onde em alguns momentos algum representante do executivo da indústria diz que não, é para o jovem, etc. Mas me parece, pelo que eu vi nos documentos que foram apresentados, há já estudos que caracterizaram o uso desses aditivos com o objetivo de aumentar a atratividade do cigarro, principalmente na fase onde se inicia o uso do cigarro a partir de 15 anos. Né? Bom, pelo que eu observei aqui, esses estudos são bastante consistentes e aparentemente respondem a esse questionamento, ou seja, os aditivos, eles não agregariam um risco ao cigarro, ao que ele já gera de dano por si só, mas de qualquer maneira ele agrega uma atratividade indesejada para as autoridades de saúde pública, que teriam como objetivo evitar com que as pessoas se interessassem ou precocemente ou por um produto que não é exatamente o cigarro. Né? Na discussão eu ainda observei que em alguns argumentos se busca contestar essa colocação que está na nota técnica, quando se coloca que nos outros países que já tomaram decisões em relação aos aditivos, o mentol não foi incluído, e que por isso não haveria justificativa por parte da Anvisa em fazer a decisão incluindo o mentol. E, nesse sentido, eu acho que nós lemos a nota técnica e as pessoas que também estão nos ouvindo não tiveram conhecimento da nota técnica. Então, acho que seria interessante ouvirmos um pouco mais a respeito desse tema, atratividade versus aditivo, e essa questão do mentol, que em alguns países que já adotaram medidas em relação aos aditivos não repercutiram. A outra dúvida que surgiu nesse processo, que eu achava que era interessante, e eu me empenhei de fato, viu, Agenor, em entender disso, mas na teoria, de fato, que no primeiro momento foi usado um argumento que se a norma da Anvisa suprimisse a possibilidade do uso do açúcar, que seria impossível produzir o cigarro com o American Blend da forma que ele é hoje, porque essa adição do açúcar, que é uma reposição, segundo o que a gente observou no debate, implicaria também numa preparação melhor das folhas do tabaco para o processamento, para depois serem utilizadas no cigarro. Né? Esse argumento, na discussão, e o próprio deputado Reis citou aqui, uma última audiência que eu concedi a alguns representantes, inclusive na semana entre o Natal e o Ano Novo, nós ouvimos finalmente uma explicação de que não é verdade. É possível sim produzir o American Blend sem fazer a reposição desse açúcar. O que acontece nessa situação é que há uma alteração significativa do sabor do cigarro. Então, a reposição do açúcar, que olhando de um lado ou de outro pode dizer, não é uma adição, é uma reposição, mas de qualquer forma é uma correção do sabor desse produto para um sabor mais adocicado. Né? Mas, de qualquer maneira, o que ficou claro para mim é que não há uma ligação direta entre o processo de produção e a utilização do açúcar. Né? Bom, aí restou uma terceira questão, que para mim é importante, que eu também gostaria de ouvir um pouco a equipe técnica, que era justamente o fato de que nós temos um mercado no Brasil e uma produção de tabaco
conjunto das famílias que precisam ser objeto dessas políticas de reconversão, e são políticas que não se esgotam, como disse o Agenor, o próprio Jair, na capacidade de ação da Anvisa, terão de ser tratadas no lugar correto. Concordo com o Agenor que é a CONIC, adianto o Agenor que já tem uma preocupação. O ministro, inclusive, tem nos convidado para participar de reuniões. Nós hoje fomos convidados pela manhã, impossibilitados. Me parece que tem uma reunião, não da CONIC, mas de um grupo que está tratando da regulamentação da lei 12546. Mas, bom, aí surgiu essa questão. O que acontecerá com esse conjunto de produtores? Né? A grande parte da produção de tabaco no sul do país é feita por produtores que fazem o burn em pequenas propriedades agrícolas e que não poderiam simplesmente, do dia para a noite, verem-se obrigados a ter que repensar a sua produção. Eu também entendi, depois, ao longo do tempo, essa questão da exportação, mas ficou uma questão para mim que ainda é interessante, né? Porque a questão que se coloca, que tem a ver com a proposta do André, é qual é a conformação de mercado em relação ao blend, American Blend e o American Virginia, que pode acontecer com uma eventual, ainda que daqui a um ano, supressão da possibilidade de utilização do açúcar. Ou seja, nos países onde não se usa açúcar, ou se usa American Virginia, as pessoas fumam menos. Ou seja, na medida em que a gente suprimiu o açúcar do American Blend, pode haver uma substituição do tabaco brasileiro, ou da mistura usada aqui no Brasil, por um outro tipo de tabaco que naturalmente não demanda a adição de açúcar, mas que também vai gerar o interesse por parte das pessoas. Ou seja, o que eu estou preocupado é o seguinte: nós tínhamos uma proposta de banir o açúcar, pela clareza de que ele era um aditivo de sabor e que, como os outros, precisaria também ser banido. Nós chegamos à conclusão que tem um problema aí em relação à questão da produção agrícola. E estamos entendendo que essa é uma decisão então, que demanda mais tempo, e fazer uma proposta de um ano para que uma eventual decisão dessa natureza fosse tomada. A minha pergunta objetiva é: bom, esse tempo objetivamente serviria para o quê? E essa informação é importante para que a gente tenha clareza para saber se ele é necessário. Acho que o Jair levantou isso, e se ele é suficiente também. Porque se nós não tivermos clareza do que de fato nós queremos fazer, ou mantivermos uma posição, não, o que nós queremos é suprimir o açúcar, fica uma questão: bom, e daí? Nós vamos conseguir fazer isso em que tempo? E essa supressão simples não vai significar uma troca de interesse do cigarro, que hoje é usado aqui, como produzido pela American Blend, que é uma mistura, por um uso exclusivo do American Virginia, que é o que acontece nos outros mercados. Então, eu, de pronto, antes de qualquer outra coisa, eu me preocupei com isso. Nós mudamos a nossa posição inicial, de banir também o açúcar, para a posição que está consignada agora. Eu, de fato, não entendi que benefícios a Anvisa teria em dar esse prazo e qual é o impacto que esse prazo pode ter numa decisão daqui a um ano, que seja, ou em qualquer outro tempo, em relação ao açúcar. Eu colocaria essas duas questões. Tá bom. Você quer responder primeiro a segunda? Tá bom. Então, a Janão vai responder a segunda, depois a primeira. O André responde a primeira, porque tecnicamente eu acho que ele tem toda a competência de fazer. Bom, na verdade é o seguinte: quando nós colocamos a primeira pauta, a primeira norma em reunião, a equipe técnica mesmo levantou essa questão.
olha, nós vamos colocar essa pauta, mas vamos dar uma pensada na questão do açúcar. Nós temos que sinalizar o que nós queremos. E eu participei muito dessa discussão com eles para ver o que significaria a gente suspender o açúcar e dar um prazo. Suspender o açúcar nessa questão e dar um prazo. Nós queremos ter alguma fundamentação, tá certo? Para que a gente possa dizer claramente o seguinte: olha, o tabaco brasileiro que é produzido, ele não tem condição, por exemplo, de ser produzido, de ser transformado num derivado de tabaco, se ele não tiver a adição desse açúcar no seu processo de produção. Se daqui a um ano o grupo técnico que chegar à conclusão, nós não temos, eles vão trazer para nós, dentro da diretoria colegiada, se por acaso a gente estiver aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, para dizer o seguinte: olha, a diretoria colegiada, a decisão, não, é claro, a decisão que vocês têm que tomar tem que ser essa e essa. Por que nós estamos pensando, que nós pensamos nisso? Pensamos basicamente o seguinte: a nossa grande preocupação é com o produtor. A nossa grande preocupação é mostrar que a Anvisa não está insensível à questão do produtor rural que trabalha com a folha de tabaco. Nós não queremos prejudicar o produtor rural que trabalha com essa questão do tabaco. Se o grupo que for discutir isso chegar a essa conclusão, e nós estamos orientando isso, é um grupo eminentemente científico, tá certo? Para fazer esse estudo, e eles podem chegar à conclusão: olha, o tabaco brasileiro não tem condição de fazer isso. Ou chegar à conclusão: olha, o tabaco brasileiro tem condição de sobreviver num espaço escalonado. Tá? 2, 3, 4 anos nós poderemos retirar completamente o açúcar. Que foi a questão que nós sempre colocamos. Nós sempre fizemos essa colocação. Então o grupo de trabalho é para isso. É para você ter mais uma certeza científica da questão do açúcar. Isso não inviabiliza nenhuma das outras certezas científicas que nós temos, nenhuma das outras evidências científicas. É um caso pontual, é um caso, na verdade, bem localizado, bem focal. Eu vou pedir para a gente discutir esse tema antes de responder o outro, porque eu entendo o que você está colocando, mas para mim ainda sobra uma dúvida. Eu estou dizendo, eu não tenho dúvida hoje, pelo que eu ouvi da própria dos produtores, que é possível não ter açúcar. É possível não ter açúcar. O que eu ouvi é que, bom, não ter açúcar significa que o cigarro vai ficar com a fumaça muito mais acentuada e irritante do que ela é hoje. Mas tudo bem, o que vai acontecer é que as pessoas vão substituir esse cigarro por um outro cigarro que é feito com o American Virginia e que não tem açúcar. Ou seja, o que eu estou dizendo é que além que o objeto do estudo hoje, que eu estou entendendo, não é mais nem bom, dá para tirar, não dá para tirar. Dá para tirar, certamente o cigarro muda de sabor, a fumaça, etc, etc. A questão que eu estou trazendo é outra, haverá impacto da supressão do aditivo açúcar que é colocado no burning na redução do interesse das pessoas pelo cigarro, na medida em que há outro disponível que não tem açúcar e que as pessoas simplesmente vão poder trocar um pelo outro. Essa, para mim, é a questão que restou nessa discussão. Que eu fui, até estou com compromisso, e não por essa dúvida mais, mas porque também eu ouvi nas discussões que há uma relação de sofrimento entre o produtor agrícola e a indústria do tabaco, muitas vezes com processos que fazem com que o sofrimento se transfira para filhos, familiares, etc., e a indústria e os produtores dizem que não, que eles vivem harmonicamente, etc. E eu me dispus aí ao Rio Grande do Sul, a Santa Cruz do Sul, para conhecer essa realidade, e devo fazer isso. Mas não é por conta mais dessa dúvida. Eu ouvi isso que eu estou dizendo de um representante de uma indústria de cigarro, em uma reunião com a presença de vários parlamentares e pessoas que estão aqui. É possível fazer o cigarro sem açúcar, sem repor o açúcar. Muda o sabor. Agora, o quanto que esse cigarro não vai ser substituído por um outro que também está disponível no mercado, que é o cigarro que se consome em outros países e não aqui no Brasil. Essa, para mim, é uma questão
importante que precisa ser respondida, porque se a nossa preocupação é com o produtor, nesse momento, que ele não fique com uma espada sobre a sua cabeça, eu penso que esse cenário, eu acho que a preocupação do Jaime em relação a isso, quando a gente fixa esse prazo de 12 meses, diz, ó, nós estamos de olho em vocês, em 12 meses nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer com que as pessoas vivam durante todo esse período com a impressão de que nós só estamos construindo um argumento para tirar o açúcar e isso gerar dificuldade da produção. Então, me colocando em relação ao que eu penso em relação a esse livro, eu penso que, concordo com o Jaime, essa proposição desses 12 meses, para que a Anvisa depois regulamente, eu acredito que ou nós melhoramos isso no texto da norma e indicamos o que de fato vai acontecer, e num tempo que para mim teria que ser maior, né, e deixamos isso na norma, ou a gente pensa em não ter isso na norma. Né? Eu acho que essa para mim é uma questão muito relevante e que precisa ser compreendida entre nós. Por quê? Porque de fato toda a dificuldade que nós estamos tendo de tomar essa decisão, acho que isso tem que estar claro, é justamente por essa preocupação. Não fosse essa preocupação, nós não teríamos tendido todo esse tempo. Estou certo ou errado, doutor Agenor? Fosse a preocupação exclusiva com a questão dos aditivos, tirando essa questão aí que está colocada sobre o mentol, nós já teríamos deliberado sobre isso sem nenhum problema, porque está muito bem sedimentada essa questão dos aditivos. Eu estou pedindo que a área técnica que eu vi na nota esclareça melhor essa questão do tabaco. Agora, em relação ao açúcar, é essa questão. Eu vou passar para o André, mas eu só quero dizer uma questão. O argumento da indústria de mercado, ela sempre vai atrás do mercado que tiver disponibilidade para ela. Está aqui no texto do valor econômico hoje. Diminuiu o número de fumantes, mas o faturamento da empresa atendeu. É até lógico você pensar que ela vai apoiar um tipo de fabricação de um produto que não tenha rentabilidade para ela. Não é isso que ela vai fazer. Então esse argumento dela é meio esquisito. Quando nós colocamos a questão do açúcar, nós colocamos a questão do açúcar como uma situação intermediária mesmo, para você ter certeza num ponto que é polêmico e que foi amplamente discutido, inclusive com alguns produtores. Foi exatamente por isso. Eu acho que um ano é um tempo suficientemente bom para você fazer essa discussão. Agora aqui, se você imaginar assim, olha, mas a indústria falou que se não tiver esse produto, ele pode fabricar assim. Se aquele outro que ela pode fabricar assim tiver mercado, ela vai nesse produto. Aliás, é assim no mundo inteiro. Ela não faz diferente, ela vai onde tem mercado. E por onde tem mercado, ela é uma das empresas mais rentáveis que existe no mundo. Agora, André, você faz a explicação. General, é esse o meu receio, que na verdade, impacto na questão da redução do interesse pelo cigarro, vamos colocar assim, que ele não exista. Ele simplesmente vai parar de usar esse e vai começar a usar o outro. Essa é a questão que eu estou colocando. Doutor Roberto, não, na verdade, você começa a responder pelo açúcar, pelo mentol? Eu prefiro pelo açúcar, porque vamos continuar pela discussão. Não, primeiramente, a gente não existe relação de consumo quando a gente fala de tabaco. Porque a gente tem uma doença chamada tabagismo, que é presente no Código Nacional das Doenças. Então, pelo menos a posição que a área tem, a técnica tem, é que no médio prazo, realmente não será observado, além da tendência de queda que o Brasil vem apresentando nos últimos anos, não vai ter uma diminuição, além da tendência de queda, no número de fumantes já estabelecidos. Porque o fumante já estabelecido, ele é dependente da nicotina. O SUS, inclusive, gasta uma quantidade de dinheiro significativa para tratar a dependência da nicotina. Como a João colocou muito bem, sim, o tabagismo é uma doença tabaco relacionada, está no Código Nacional das Doenças, logo é um tratamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, este é o ponto. A questão da fumaça se tornar mais irritante, ela visa, sim, impactar na iniciação, na atração daquele que nunca fumou. Então, a questão do mercado, de trocar um por outro,
A posição da área é que o número de fumantes já estabelecidos ela não vai reduzir, pelo menos nos próximos 5 anos, de maneira significativa. O que vai acontecer, sim, uma redução, uma rejeição daquela primeira experimentação, porque a fumaça é mais impactante, sim, ou seja, claro que vai ter reflexo no número de fumantes em 5, 10 anos, mas no médio prazo a gente não entende que essa norma vai afetar o fumante estabelecido. Na verdade, o fumante estabelecido ele depende de nicotina. Ele não é uma relação de consumo normal. Primeiro, eu compreendo que o tabagismo como doença também. O que eu estou falando é diferente disso que você está dizendo. Vê, nós, claro, quando falamos de redução do interesse, a gente sempre está falando da redução do interesse para novos fumantes. Né? Então, isso que você está dizendo, primeiro é importante você ver. Nós vamos suprimir um aditivo que não vai ter impacto no interesse de quem já fuma. Bom, então a gente está falando do interesse de quem está começando a fumar. O que eu estou dizendo é o seguinte, e aí eu te farei uma pergunta que te explica a minha dúvida. Né? Nos países onde só tem American Virginia, as pessoas se interessam menos pelo cigarro? Há evidências de que isso exista, porque o que eu estou dizendo, e eu acho que eu não estou aqui, Agenor, trazendo o argumento de nenhum ente externo. Eu estou com essa dúvida. Né? Porque o que para mim é importante é manter aqui a discussão aberta em relação ao açúcar, com prazo fixado, etc, etc, com qual objetivo? É isso que eu estou querendo entender. Porque o que eu fico imaginando é que se nós temos um produto menos atrativo para os novos candidatos a novos fumantes, o que naturalmente pode acontecer é uma substituição desse mercado. Né? E aí nós vamos dizer o seguinte, então, o nosso problema era com açúcar? Não, o nosso problema não é com açúcar. O nosso problema é tomar medidas que façam com que o cigarro possa ser muito menos interessante do que ele é hoje. Agora, se você tem uma espécie que demanda a reposição de açúcar, você tem outras variedades, espécies, etc., que não, isso pode acontecer de sair daqui para lá, o problema não é o açúcar. É essa impressão que eu fico, e é esse o tema que eu estou propondo para a gente discutir melhor. Deixa eu colocar uma questão. Bom, isso aí tem que estar claro para nós, a última PETAB, que inclusive nós participamos dela, mostrou claramente a redução da prevalência de fumantes no Brasil. Em 1989, nós tínhamos 35% de fumantes no Brasil e hoje nós temos, segundo os dados mais atualizados, em torno de 16% e caindo. Então, a prevalência está caindo. Então, qual que é o grande argumento que nós temos? Se vai mudar de um produto que tenha aditivo, que tenha o açúcar, para o outro que não tem, a nossa expectativa nisso, e tem dados científicos que mostram que ao iniciar com aquele produto que não tem esse tipo de aditivo, ele vai ficar mais irritante e isso demonstra que existe uma reação, pelo menos de jovens e crianças, na iniciação desse produto. É essa que é a questão. Então esse é um ponto. Pode ser que haja migração, isso aí nós não temos dados, mas os dados que nós temos em função da diminuição da prevalência tem mostrado que as políticas públicas que o governo tem adotado são políticas eficazes para diminuir isso. Isso são dados do Ministério da Saúde, com tranquilidade, dados cientificamente aprovados e tal. Então, eu acho que essa questão de migração de um mercado, de um tipo de cigarro para outro, eu acho que não é discussão aqui de saúde. Porque, na medida que existem os dois, é uma questão importante. É isso que eu estou dizendo. Se nós tomássemos essa decisão do açúcar, certo? No Brasil não entra outro, aí nós vamos dizer, bom, o Brasil não entra outro como? Não foi claro, se nós pudermos dizer, olha, aqui só o... Não. Importado está fora. Eu estou dizendo o seguinte, se nós tomássemos a decisão de suprimir o açúcar do que usa Burley... Mas nós não estamos tomando essa decisão. Mas se a gente, o que eu estou discutindo é por qual motivo nós vamos deixar na norma esse prazo de 1 ano nessa perspectiva do açúcar. O que eu estou querendo entender é qual é o objetivo da regulação em relação a isso. De excluir o açúcar também? Não, eu não dei um caminho diferente de excluir o açúcar. Eu estou querendo entender se nós estamos mantendo essa expectativa de fazer uma regulação sobre o açúcar, qual é o objetivo dela. É isso que eu estou dizendo. O que vocês estão dizendo só reforça o meu sentimento,
que, na medida em que tem esse, mas pode ter outro, e a gente não vai impedir que tenha outro, todo esse esforço pode ser em vão, porque nós vamos substituir a cultura, vai colocar o pessoal para fazer outra coisa, para parar de produzir o burning, quando tem outro produto disponível que não vai ter o problema do burning de ser um cigarro irritante, porque aparentemente nos outros países onde o American Blend é menos utilizado, aparentemente a atratividade do outro cigarro não é menor do que a desse. É só isso que eu estou discutindo. Aí eu estou querendo entender para depois fazer alguma manifestação para ver se eu tenho alguma dúvida em relação ao encaminhamento hoje. Só estou querendo discutir isso em profundidade e entender. É só isso. Mas, como você falou em um aspecto mercadológico, isso foi colocado também, quer dizer, que a Anvisa seria responsável pelas 50 mil famílias que produzem burning. E a questão do açúcar em si, já está discutido, está colocado. Agora, a prevalência que a gente colocou em relação a 89 e agora 2008, que a Anvisa participou, reduziu bastante. Isso não quer dizer, que o mercado teve vendas menores. Agora, o que nós estamos colocando aqui, e é fundamental no meu entendimento, é a não viciação. Tá? Então agora o açúcar, essa coluna do açúcar, eu acho que o Borges não gerou. Não é a questão se vai ter ou se não vai ter, se a pessoa vai mudar de cigarro por causa disso. Porque, olha só, nos países que a prevalência é muito grande, né, é uma questão. Aqui no Brasil, qual seria a meta? 10% do mercado? Então, isso é uma questão. Agora, o açúcar em si, concordo com o que a Júlia falou. Bom, eu não sei se eu não estou me fazendo entender. Na verdade, doutor Lavani, se você perguntar isoladamente qualquer ação, por exemplo, proibir o mentol isoladamente vai reduzir a experimentação ou o número de fumantes, na verdade a gente tem que entender. Pode. Poderia. Só que a gente tem que olhar, na verdade, não é só o açúcar isoladamente. A gente tem que olhar que o processo de iniciação é um processo complexo que envolve a propaganda, que envolve uma embalagem bonita, que envolve, enfim, todos os outros fatores que estão influenciando. Então, vamos falar que um país que usa o fumo virgínia puro contra um que usa a American Blend, na verdade, é importante a gente olhar o marco regulatório como um todo, porque não é só o gosto bom que faz a pessoa começar a fumar. A propaganda massiva faz começar a fumar. A venda indiscriminada a menores também faz fumar. Um cigarro muito barato também melhora a iniciação. Então, isoladamente, realmente a sua pergunta boa, excelente pergunta, debates são ótimos. Mas a gente tem que olhar o contexto. A pergunta que tem que ser feita é o açúcar associado com as outras normas que existem no Brasil, a discussão, o próprio Dr. Jaime colocou que a discussão ultrapassa o âmbito da Anvisa, a questão do recinto fechado. Na verdade, esse conjunto de medidas, sim, ele visa a redução da experimentação e até mesmo do indivíduo que está fumando. Não sei se melhorou, se clareou. Não, vocês estão partindo de um princípio da minha pergunta que é diferente do princípio que eu estou partindo. Eu compreendo tudo isso, eu estou sendo absolutamente pragmático. Nós adotamos medidas, eu não estou achando que é pontual, para reduzir o dano e reduzir o interesse. A questão dos aditivos, pelo que eu entendi na nota técnica, tem o objetivo de reduzir interesse e atratividade, ponto. Aí inclui o açúcar, ponto. Não é? O que eu estou perguntando é, se existe um outro cigarro que não tem açúcar, ele é mais ou menos atrativo que esse, se ele pode ou não substituir esse. Isso não é uma questão mercadológica, isso é uma questão de saúde pública, porque a nossa decisão em relação ao açúcar só está baseada na questão da saúde pública. E se nós vamos tomar uma decisão que não tem impacto na saúde pública e gera todo um conjunto de mobilização em torno daquilo que acontece já na prática, eu fico só pensando que tem que tomar. Eu sei os dados, sei a prevalência, e se nós caímos de 37 para 15, ou 34 para 15, não foi porque tirou açúcar, que até agora tem açúcar, é porque tem sido consistente aquilo que a gente vem fazendo. O que eu estou esperando é que a gente tome mais medidas consistentes. E o que eu estou vislumbrando em relação a isso é que essa não é uma medida tão consistente. Porque se isso que eu estou dizendo é assim, e se pode ser que o cigarro não mistura, chegue no mercado
e se torne tão atrativo quanto o outro, nós só vamos tratar de substituir um tipo de tabaco pelo outro. Eu não quero monopolizar, eu ainda tenho a segunda questão, mas a Maricília pediu a palavra, eu vou passar a palavra para a Maricília e depois para o Neil. Eu gostaria de dar uma sugestão de encaminhamento, porque entendo, na fala do Dr. Jaime, fui plenamente convencida de que nós deveríamos retirar o artigo 9º e nós podemos passar para essa discussão mais tarde, de forma individual. A minha proposta é que a gente faça a votação pela manutenção da votação, retirar o artigo 9º e acrescentar a questão relativa à exportação, que eu acho que também não vai fazer muita diferença. Mas a minha... Exatamente, retirar o artigo 9º, porque nós podemos discutir isso a qualquer momento e a qualquer hora fazer a regulamentação e votar a questão dos aditivos. Ney, olha, eu não vejo nenhuma contradição do que está escrito e do que nós estamos propondo como encaminhamento. Eu vou reler o artigo 9º. A adição de açúcares nos produtos turismo derivados do tabaco comercializados no país fica excepcionalmente autorizada até posterior análise e regulamentação pela Anvisa. A regulamentação de que trata o caput deverá ser publicada pela Anvisa no prazo de 12 meses a contar da data da publicação dessa resolução. Eu não estou dizendo que eu vou proibir, não estou dizendo que eu vou permitir ad eterno, estou dizendo que nós vamos regulamentar. E a regulamentação pode perfeitamente caracterizar o que fazer, em que medida fazer, em que casos fazer, etc, etc. Nós já aprovamos aqui inúmeras resoluções, inclusive da Cifutramina, onde nós comissionamos planos de monitoramento, temos um prazo de um ano para analisarmos. Então, eu não vejo, eu entendi perfeitamente a argumentação do diretor Jaime, compreendo o questionamento que o Barbano faz, e não coloco para mim nesse momento a angústia que eu estou vendo, de certo modo, desnecessária a ser expressada. Então, eu estou dizendo que em 12 meses nós vamos ter mais tempo, nós vamos ouvir, nós vamos discutir, etc. E eu posso chegar à conclusão perfeitamente que a questão está tão cientificamente comprovada, de que há outros meios, etc, etc, e que o açúcar é feito, como dizem alguns, e aí eu acho que a gente pode ter mais evidência científica, que o açúcar é de fato um facilitador da absorção da nicotina. Se isso ficar tão evidenciado, o argumento vai ficar tão forte que nós não teremos mais a argumentação de que ele é necessário para o tratamento, até porque hoje já tem 5 empresas, 5 marcas registradas sensitivas. Portanto, eu acho que as ponderações feitas pelo Jaime e pelo Barbano são pertinentes, mas não coloca contradição do que está escrito. Se for retirar o artigo 9º, eu acho que a gente tem que dar a ideia clara de por que a gente instituiu o açúcar. E o que eu entendi na audiência pública, e o que eu entendi nas audiências particulares e de todas as empresas, associações médicas, todos que nos procuraram nas audiências específicas, foi exatamente para que a gente trate desse tema que está com diversas utilizações de uma maneira mais serena, tranquila, e o que está escrito no 9º não é contraditório. Peço que releiam e tenham ponderação e podemos votar tranquilamente com segurança. Eu vou pedir a pessoa que possa esclarecer a outra questão do mentor. Então vamos lá. O mesmo relatório citado, eu não lembro exatamente qual que é a minha memória agora que caiu, que é o grupo que deu suporte técnico, ou dá suporte técnico em relação ao mentol, ele teve algumas conclusões bem interessantes. Mas eu já adianto que, na verdade, a decisão de não incluir o mentol foi uma decisão política do órgão, porque o parecer do grupo técnico, até aqui, esse fininho aqui, ele coloca várias conclusões e uma delas é que a evidência é suficiente para concluir que a disponibilidade de cigarro de mentol no mercado aumentaria a experimentação e o fogo regular. Isso é um ponto importante também. Essa aqui é mais uma curiosidade, que o grupo também concluiu que em determinadas populações, em especial os afrodescendentes, os cigarros mentolados poderiam interferir nos esforços de cessação. Seria mais difícil largar o cigarro mentolado do que não, segundo o relatório do grupo.
finais aqui do grupo, que talvez seja a mais importante, é que a remoção do cigarro de mentol do mercado poderia trazer benefícios à saúde pública dos Estados Unidos. Então, na verdade, o grupo que deu suporte, a decisão de não incluir mentol passou por outros meandros que eu desconheço, mas o suporte técnico da decisão de a favor da retirada do mentol. Eu entendo que tem aqui uma situação de conjunto de consensos entre a diretoria colegiada. Né? Acho apenas, e com uma liberdade de discordar, quando nós tomamos a decisão em relação a segundo caminho, nós queríamos sinalizar, com base em todas as informações que nós já tínhamos em mãos, que nós iríamos manter uma vigilância sobre a utilização daquele produto, porque ele tinha muito bem definido o seu perfil de segurança e de eficácia. E com base nesse perfil que apontava fragilidades, nós dissemos, vamos monitorar durante um ano. Então, aquela era uma situação. Acho que aqui, o que eu estou colocando, e eu quero que isso fique muito claro, é uma questão também de oportunidade de tomar uma decisão que permita com que todas as outras possam ser tomadas de maneira tranquila. Ou seja, se o açúcar é um problema, como você está dizendo, precisa de tempo, e parece que essa é a questão da absorção da nicotina, se isso se comprova cientificamente, resolve tudo que nós estamos discutindo aqui. Né? Ainda que a indústria possa declarar que não exige a reposição